Olá, pessoal. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, né, pessoal? Graças a Deus a gente mais um dia aqui para a gente continuar o nosso processo, né, pessoal? A nossa caminhada espiritual, tá, pessoal? Da nossa consciência, né? Porque essa caminhada é sempre de tomar consciência, tá? Então, quanto mais a gente vai tomando consciência, a gente está despertando, a gente está no caminho, seguindo o caminho da verdade, tá, pessoal? Eu tenho que explicar isso aqui, tá, pessoal? Porque eu ainda assisto lives, ainda assisto coisas aí, tá? Religiosas aí. E essas pessoas estão ensinando errado. E o que é que acontece? As pessoas pensam de forma errada, tá? É isso que acontece. Então, o caminho da verdade, tá, pessoal? Que a gente está seguindo, como é que a gente segue a Jesus? É uma pergunta. O irmão Samuel, vocês vão me perguntar, cadê Jesus que eu não estou vendo? Como é que segue a Jesus? Aí o líder religioso vai dizer que você é entrando lá na igreja dele e seguindo lá aqueles doutrinas, aquelas coisas que ele lá está falando. Ele vai dizer, aí você vai estar seguindo a Jesus. Se você não tiver em nenhum grupo, você segue a Jesus? Entende, pessoal? É muito engano, tá? E eu preciso vir aqui consertar isso na mente das pessoas, tá? Porque foi uma dominação, tá, pessoal? Isso significa apostasia, tá? Apostasia significa o erro, foi a distorção do evangelho. O que estão pregando e fazendo aí é outro evangelho. Não é o evangelho realmente que os apóstolos, que Cristo trouxe para que as pessoas soubessem do verdadeiro evangelho. Então, é como Paulo falou, é outro evangelho, tá? Entende, pessoal? Então, como é que se diz? Eu preciso vir explicar isso aqui para tirar as nuvens negras, né, pessoal? Eu sou o lixeiro, né? O lixeiro espiritual, o que tira a sujeira. Os outros põem a sujeira na sua mente, na sua consciência. Eu tenho que ir lá e começar a limpar, tá? É o trabalho de eu fazer aqui o tópico, o tema, né? E ir explanando isso para você, tá? Detalhadamente para você entender, tá, pessoal? Aqui eu quero que você entenda mesmo. Aqui é o despertar da consciência, é o abrir da consciência, tá? Agora, se você toma a decisão, porque você tem livre-arbítrio, tá, pessoal? E seu livre-arbítrio é sempre escolher entre o bem e o mal, porque a gente está nessa dualidade aqui na terceira dimensão. Então, a sua decisão da consciência vai ser sempre para decidir entre o bem e o mal, tá? Eu espero que seja o bem, tá, pessoal? Mas é uma decisão sua, tá, pessoal? Eu só tô trazendo isso à sua consciência. Se você disser, não, irmão Samuel, é verdade. E aí você gosta, quer a verdade, você toma a sua decisão. Tá, pessoal? É importante isso aqui porque para vocês não pensar que isso aqui é religião, tá? Que vai obrigar você tem que fazer isso, tá? Você tem que fazer aquilo outro, tá? Mas eu aqui, tá, pessoal? O trabalho que eu estou fazendo aqui na internet, no YouTube, né? Vocês me consideram como um religioso, tá? O religioso aí. Eu entendo você, tá? Porque eu uso a Bíblia, uso textos espirituais. Então, são a maioria desses que estão com esse posse sobre esses documentos aí, tá? Porque você sabe, né, pessoal? Já expliquei isso aqui
várias vezes, tá? Você sabe que a Matrix dividiu o homem, tá? O homem é um só, mas ele dividiu o homem em quê? Corpo, alma e espírito. Então, o corpo ficou com qual parte aqui da nossa realidade? A medicina, né? Medicina, o médico tem que examinar o seu corpo, não é isso? A alma ficou com quem? Ficou com a psicologia, né? Os terapeutas, psicologia, os psicanalistas, tá? Porque a alma é o que, pessoal? Já expliquei aqui também. É o que? É a sua mente e coração, as suas emoções. Então, o que é que os psicólogos cuidam quando você vai buscar? Ele vai cuidar da sua mente e das suas emoções. O que o sentimento, o que é que está lhe trazendo dor, qual é a coisa que está lhe causando mal. Então, os psicólogos trabalham aí. E isso é uma dimensão, tá? É um campo tanto mental como emocional que faz parte da alma. Então, a alma do homem é isso aí, tá? Já expliquei isso aqui. Tem vídeo aqui, tá? No meu canal explicando sobre isso. E a consciência do homem. O espírito, né? Como muitos conhecem como espírito. Ficou com quem? Com os religiosos, os grupos religiosos, tá? Então, foi essa divisão que fez com o homem, tá? Mas é só um, tá vendo? Eu falei de várias partes aqui, mas isso aqui é a pessoa. A pessoa não pode ser só o corpo, a pessoa também não pode ser só a consciência. A pessoa também não pode ser só o campo mental e emocional. É um conjunto dessas coisas. O homem é isso, tá? Isso que é ser humano. Então, é onde a gente, a espiritualidade, trabalha essas partes. Tanto físico, mental, emocional e espiritual. A conexão, a espiritualidade é a conexão com o nosso ser divino. Que está onde, irmão Samuel? Onde está esse Deus? Está dentro de você. Quando você se conectar com o eu superior, a centelha divina, tá? Você vai estar conectado com Deus. Entende? Isso você não vai ouvir aí na religião, tá, pessoal? Isso aqui é só do meu vídeo, tá? Já teve pessoas aqui do meu canal que foi procurar essas informações que eu estou passando aí. Os líderes de vários grupos aí não estão ensinando isso, tá? É só no meu canal. Então, quando você se conecta a essa essência divina, tá? Que é chamado de centelha divina, eu superior, o eu interior, né? O eu divino, é chamado por N nome, né? O Espírito Santo, né? É chamado por essas coisas. Aí você está conectado com a fonte de luz, de amor e de alegria que a gente conhece é Deus, de onde vem todas essas virtudes para a gente. É só aqui, tá, pessoal? Aí teve aqui uma pessoa do meu canal que ela foi procurar aí, tá, pessoal? Pessoas que estivessem ensinando as coisas que eu estou aqui passando. Ela não encontrou, tá? Mas é isso. Porque cada um, pessoal, vocês aí vão procurar esses líderes religiosos, cada um tá no seu quadradinho, pessoal. Tá falando só daquilo ali, ó. E eu tô aqui unindo. Ó, que teve um vídeo aqui que eu uni psicologia, psicanálise, espiritualidade e ainda coloquei a visão das escrituras, da Bíblia. Teve uma pessoa que, nossa, eu nunca vi isso, tá? Mas porque eu sei, por quê? Porque a medicina ficou com o corpo, a psicologia ficou com a mente e a emoção, que é a alma, e a religião ficou com a consciência e o espírito. Eu sei disso, é por isso que eu junto tudo aqui. É tudo junto e misturado. Você já viu isso?
Você já ouviu isso aí, pessoal? Então, eu faço isso, tá, pessoal? E meus vídeos estão sendo aí cogitado, né, pessoal? Pessoas estão acessando, assistindo, tá? Estão compartilhando aí com amigos, familiares deles, tá? Eu agradeço muito, tá, vocês aí. Espero que vocês tomem consciência para continuar essa jornada, tá, pessoal? Para melhorar, tá? Como pessoa. Essa é a minha intenção, tá, pessoal? Ah, irmão Samuel, uma pessoa me pergunta, você ganha alguma coisa e tal? Não, pessoal, isso é um trabalho voluntário da espiritualidade, tá? Como é que se diz? Para eu como é fazer tanto o trabalho da espiritualidade de Deus, tá, pessoal? E esse é um trabalho voluntário, um trabalho de energia, que eu estou doando a minha energia aqui, meu conhecimento, minhas coisas aqui, tá? É um trabalho voluntário. Agora, se você sente no coração, irmão Samuel, eu quero lhe ajudar porque eu gostei muito dos seus vídeos, dos seus trabalhos, você merece ajuda. Então, tá aí. Eu coloco minhas informações, meu Pix, tá aí meus contatos, tá? Das minhas redes sociais, tudo aí, tá, pessoal? Vocês pode fazer isso, tá? Mas é um trabalho aqui, meu voluntário da espiritualidade. Agora eu também sou terapeuta, tá, pessoal? Se você assim, não Samuel, eu quero fazer uma consulta aí com você e tal, não sei o quê. A gente vai atender. Aí eu vou ter que cobrar você, tá? Um ordenado que todos os terapeutas cobram, tá, pessoal? Entende? Esse é o meu trabalho, tá? E espero que contribua, ajuda algumas pessoas. Já tenho aqui ajudado algumas pessoas, tá? A entrar nessa frequência boa, tá? Essa pessoa, eu digo, não me agradeça, irmão, agradeça a Deus, fica querendo eu digo, agradeça a Deus, tá? Agora, a única forma de você me agradecer é ajudando, né? No que você pode, contribuindo, sabe, espalhando meus vídeos, me ajudando de várias formas. Não pode como é, dinheiro, não pode com nada. Me abençoe, faça oração, ore por mim, tá, pessoal? A Deus com coração sincero para abençoar a minha vida. Então, existem várias formas, tá, pessoal? E vocês que são espirituais são livres para fazer isso aí. O que vocês fazem. É sempre, eu deixo a decisão sempre para a sua consciência, tá? Tá bom, pessoal? Por que eu estou falando isso aqui? Por que eu estou dando essa introdução toda aqui? Mas eu tenho que explicar, tá? Porque para que nada fique, fora do lugar, tá? É explicar essas verdades para você. Então, o meu tema de hoje é o que é seguir a verdade. Então, pessoal, o que é isso, seguir a verdade? A gente ir lá ler a escritura, vê lá que Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então seguir a verdade, irmão Samuel, é seguir a Cristo, a Jesus. Mas, por exemplo, ele não está mais como estava no tempo dos apóstolos que ele mandou o apóstolo seguir ele. E agora, pessoal, como é que a gente segue Jesus, essa verdade de Deus? Como é que a gente segue? Você entende, pessoal? Eu vi pessoas falando coisas isso aí nas lives e não sabendo o que estava falando, pessoal. Por quê? Primeiro, você precisa saber quem é que segue essa verdade. Quem é? A sua consciência. Então, por isso que eu coloquei a pergunta: e por que temos que seguir esse caminho de libertação da consciência? Então, é um caminho de libertação da consciência. Então, isso que Cristo veio libertar. Por isso que ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará quem?
Sabe, os discípulos estavam pensando que ia libertar do jugo dos romanos, né? Porque naquela época os romanos estavam dominando aquela região ali, onde aqueles judeus estavam. E muitos pensaram que é isso. Até Judas pensou que é isso. Judas era um político, tá? Ele queria entrar para a briga e tal. E muitos discípulos pensaram que era isso. Mas quando ele viu Jesus ajudar os romanos, estava lá com os romanos, aí digo, esse cara é nosso amigo ou inimigo? Porque não entendeu o que Cristo estava falando. E tem muitas hoje pessoas que não estão entendendo o que Cristo está falando. O que é essa, conhecer essa verdade? A verdade vai libertar quem? A sua consciência. De que, irmão Samuel? Né? Libertar você do ego, libertar você dessa roda de sansara que a gente estamos aqui preso. Ele veio libertar isso, libertar você, né, do desejo, do ego, das coisas, para que você fique livre para servir a Deus, tá? Entende? Foi isso que ele veio fazer com a sua consciência. Por quê? Porque você não é o corpo, você é a consciência. Lembra que eu já falei muitos vídeos aqui, pessoal? Cristo veio por causa da sua alma, da sua consciência, tá? E é esse espírito que o Pai procura, esse está o espírito que o adora e adora em verdade. Então, se você for um espírito que quer a verdade, Deus está procurando você. E ele vai lhe chamar, ele vai lhe encontrar, vai lhe chamar para que você siga essa verdade, ande nessa verdade. Então, como é que a gente anda nessa verdade? Nossa, todo mundo, se você for para todos os contextos religiosos, eles vão dizer que tudo é verdade. Entende, pessoal? A gente precisa entender esse contexto, tá, pessoal? Mas vamos lá, que eu vou dar ênfase naquilo que eu quero dar, tá? Naquilo que eu acho importante, tá, pessoal? Tudo é importante, mas aquilo que eu vou dar uma ênfase maior. Aí ele fala, o que é o seguir a verdade? Então, é a primeira pergunta, o que é isso? O que é seguir a verdade, moça? Já se alguém chega para você, o que é seguir a verdade? E aí, o que é que você vai responder? Então, ele fala, o seguir a verdade significa viver de acordo com ela. Implica nas ações diárias, então, é na tomada de consciência diária, se você está lúcido, né? E não apenas teorizando sobre ela, e não apenas só falando teorias bonitas da verdade, é verdade. Não, isso é verdade, isso tem que estar funcionando na sua vida, diariamente. Isso é o quê? Consciência. Então, a verdade é para quem, pessoal? É para a consciência. Então, por isso que quando eu estou falando aqui essas coisas que tá mexendo com a sua consciência, tá? Então, é para você tomar consciência, para você seguir a verdade, para você andar com a verdade. Entende? Aí ele fala, é um caminho de libertação da ignorância, da consciência e das paixões do ego. Então, pessoal, o que é que ele fala nessa primeira história? Ele diz que é um caminho da libertação da ignorância. Então, vai libertar você daquilo que você não sabe, você está ignorante. Da consciência, então, a sua consciência está ignorante, então está dormindo, está na treva. Então, quando a Bíblia fala treva, dormindo, né, tem que despertar, está falando da sua consciência. Então, a mensagem toda da Bíblia é para a sua consciência, é para o homem espiritual. Entenda, pessoal. Vamos entender isso, tá? Porque senão vocês vão ser enganados pelos os falsos profetas que estão aí trabalhando no engano. Entende, pessoal?
Então, libertar da ignorância da consciência e das paixões do ego. Então, libertar você das paixões do homem do desejo, o homem inferior, o homem do ego, né? Por isso que a Bíblia diz: deixai o velho homem com suas paixões e seu desejo. Então, é esse homem aqui que foi criado nessa terceira dimensão, que é a nossa casca aqui, o nosso ego, que a gente, então, a gente precisa ter a libertação disso, né? Começar a equilibrar aí o ego, tá? Não pender muito para o ego, também não pender muito para só as coisas espirituais. A gente vive em uma realidade que a gente usa o ego, a gente está numa terceira dimensão, tá? Então você tem que buscar o equilíbrio disso. Ele fala que envolve questionamento. Então, para você se libertar disso, tem que envolver questionamento, pergunta. É por isso que eu coloco aqui pergunta. O que é seguir a verdade? E por que temos que seguir esse caminho de libertação da consciência? E por que a gente tem que seguir? É uma pergunta. Então, envolve questionamento, busca por compreensão, né, do que você está questionando, convenção da ideia em ações. Então, quando você descobre que aquilo é verdade, você tem a convenção daquela ideia e coloca nas suas ações, no seu dia a dia. E um esforço contínuo para melhoria moral, né? Então, moral, porque tem a ver com a ética e a moral. Então, isso vai trabalhar a mente e a emoção, tá? Você não pode mentir, enganar ninguém, tá? E espiritual. Então, vai trabalhar esse lado, essa conexão com o Criador. Muitas vezes associada à prática de caridade e do amor ao próximo. Então, muitas vezes essa seguir a verdade está em você estar praticando a caridade, a compaixão, o amor para com o próximo, pessoal. Isso é seguir a verdade. Não é você entrar em um conceito religioso, tá? Mas o que é que esses líderes fazem? Ele começa a colocar isso na sua mente, porque eles querem fazer de vocês negócio, tá? Aí ele fala, não basta saber a verdade. Então, não basta você somente ficar, eu sei a verdade. Mas você está vivendo a verdade? Está seguindo? Então, o que é o seguir a verdade? Então, ele diz, não basta saber a verdade. É preciso colocar em prática na vida cotidiana. Então, na sua vida diária. Tornando parte da sua vivência e do seu ser. Então, você não andar mentindo, não andar enganando ninguém, falando a verdade para as pessoas. Isso que você tem que fazer, senão você não está seguindo a verdade. Você está no engano. Eu estou num grupo religioso aqui, moção. Eu vou toda semana, eu vou domingo. Você pode ir toda semana, todo domingo. Mas se você não coloca essa verdade em prática, não está seguindo a verdade. Você está seguindo uma religião aí, o pastor, o reverendo, o bispo, né? Ele está seguindo essas pessoas, não a Cristo, tá? Então, seguir a verdade é um processo de aprimoramento, crescimento moral, que exige esforço e perseverança, mesmo diante da dificuldade. Então, seguir a verdade é aquele processo que você está se aprimorando. Você está tendo um crescimento moral, ético, moral, né? Que exige esforço, perseverança, mesmo diante da dificuldade. Então, mesmo quando você está numa dificuldade, você mantém firme que você está seguindo a verdade. Ao que mais? Não passa de mera constatação da verdade para a sua vivência. É um ato de convenção e compromisso. Então, que você toma a decisão, convenção
é quando você toma consciência e tem aquele compromisso de colocar aquilo nessa realidade. Que renuncia e, e a disposição de mudar a atitude e buscar melhoria. Então, você ouve uma pregação, a coisa que o meu vídeo é você toma consciência, não. Hoje em dia eu vou fazer assim, vou melhorar. Essa minha atitude não está correta. Então, isso é seguir a verdade. Tá, pessoal? Eu tenho que falar isso aqui porque tem muito engano aí, tá? E eu preciso esclarecer sobre essas coisas. Aí ele fala: a verdade deve ser dita e vivida com caridade, amor, pois essas virtudes caminham junto e é um exercício do amor verdadeiro, é fundamental para o progresso espiritual. Então, você tem que colocar essa atitude, exercitar esse amor verdadeiro, tá, pessoal? É fundamental para que você tenha um progresso. Então, o que é esse progresso espiritual? Foi o tema que eu falei aqui, que é a escada espiritual. Então, é o degrau da evolução da sua consciência que você sobe. Se a gente não ser verdadeiro no amor para com as pessoas, ser autêntico, tá? Eu falei ontem sobre a autenticidade, né? Autenticidade. Se a gente não ser autêntico, verdadeiro, não entrar nesse amor, então, pessoal, a gente não vai ter progresso. Isso está acontecendo com muitos religiosos, tá, pessoal? Tem muitos aí estagnados consciencialmente, tá? Ele não está subindo escada, está parado, seguindo coisas de homens religiosas aí, tá? Eu sinto muito, mas essa é uma verdade que eu tô vendo e isso é refletido nesses podcasts da vida, nos vídeos da internet. Isso vocês transmitem e eu preciso tirar essa nuvem negra, tá? Aí ele fala: seguir a verdade é um processo que busca questionar constante, reconhecer que a compreensão da verdade pode ser esquiva, incerta, mas mantendo o foco no caminho do aperfeiçoamento. Então, a gente sempre nesse caminho tem que questionar as coisas. Por isso que até aqui tem alguém que se envolve, né? Aí fala: ah, é Deus. Eu digo: de que Deus você está falando? Porque tem um Deus aqui que está dominando essa realidade. Você sabe qual é o Deus que domina aqui, pessoal? Tem um Deus, um príncipe deste mundo que a Bíblia fala. Então, eu preciso saber de que Deus você está falando. Do Deus vivo? O Deus Todo-Poderoso? Então, eu preciso questionar, pessoal, né? Para ver se tem compreensão de verdade nas coisas. Então, eu preciso fazer isso, tá? E tem gente até que se invoca comigo, tá? Mas principalmente eu como terapeuta, psicanalista, né? Psicanalista, ele questiona a pessoa. Tudo lá, você senta no divã do psicanalista, pessoal, você vai ser questionado o tempo inteiro. Do que você está falando? O que é isso? Ah, não, porque eu tenho assim, eu vejo as coisas. De que coisa você está falando? Então, o psicanalista tá na psicanálise, é assim, ele vai ser, e para você encontrar o eixo, tá, pessoal? Então, mas mantenha o foco no caminho do aperfeiçoamento. Então, esse caminho do aperfeiçoamento é a gente ir trabalhando a nossa moral, a nossa ética, né? Essa maneira que a gente vive no dia a dia e questionando as coisas. Alguém quer sempre impor para você alguma verdade. Né? Você vê aí as religiões, muitos estão falando aí, aqui é a verdade, tá, vem aqui é a verdade, aqui é a igreja da verdade, tá sempre empurrando para você. Tá? É o direito deles, tá? Em falar, dizer que é verdade, mas é o direito seu questionar, pessoal. Tá?
Aí ele fala: seguir a verdade pode exigir renúncia da própria vontade e do bem-estar pessoal a favor dos princípios da verdade. Então, aquele que segue a verdade, ele renuncia, tá? A própria vontade dele. Então, qual vontade? A vontade do ego. Para ele fazer o quê? Fazer a vontade da alma divina dele. Então, de Deus, de Cristo. Ele vai fazer, ele vai colocar essas virtudes como amor. Então, ele vai deixar de fazer a vontade do ego dele, né? E começar a colocar essas essências divinas para, como é que se diz? Ajudar ao próximo, pessoal. Você entende? A gente sempre estamos fazendo algo por amor, tá? Entende? Sempre a gente está fazendo algo por amor, tá? E sem esse amor, tá, pessoal? Por isso que eu faço aqui essas coisas com amor, tá? Porque essas coisas com amor, ela... como é que se diz? Mesmo você não ganha nada, você se sente feliz fazendo isso. Então, é dessas coisas que a gente tem que fazer, pessoal. Aquilo que a gente veio fazer aqui é o propósito para a gente se sentir feliz. E se a gente ganha alguma coisa com isso, melhor ainda, tá? Porque com a nossa energia que a gente tá fazendo bem e a gente ainda recebe sobre isso, isso é muito gratificante, tá, pessoal? Aí ele fala: seguir a verdade também pode envolver investimento em convívio, que promova a reconciliação e a restauração de vidas, fortalecendo o relacionamento. Então, é o que eu estou falando, é o que eu estou fazendo aqui. Então, seguir a verdade é isso. É você investir a sua vida nesse convívio para promover reconciliação, né, espiritual. Então, eu estou fazendo com que você tenha reconciliação espiritual com o seu Criador. Eu estou fazendo você tomar consciência para você se reconciliar com o seu Criador e restaurar a sua vida, fortalecendo o relacionamento, fortalecer o relacionamento com Deus e com o próximo. Então, quando você fortalecer o relacionamento, você fortalece o relacionamento com o próximo. Foi o que eu falei no outro vídeo. O seu relacionamento com Deus vai dizer o tipo de relacionamento que você está tendo com o próximo. Então, como é que você está se relacionando com o próximo? Você tem paciência, amor? Você procura fazer bem ao próximo? Então, isso demonstra a sua profundeza do seu relacionamento com Deus. Você tem que avaliar, tá, pessoal? Como é que se diz? Isso é uma tomada de consciência, tá? Veja se você está nessa frequência, tá? Porque se você está discutindo com o próximo, você entra em uma frequência totalmente baixa, é o tipo de relacionamento que você está tendo com o seu Deus. Você faz o mal ao próximo. Então, Deus não pode, você não tem relacionamento com Deus. Pessoas que fazem mal ao próximo não têm relacionamento. Não existe isso, tá, pessoal? Uma pessoa diz, faz mal a outra pessoa e dizer, eu conheço a Deus, eu sou cristão, eu sou... Não existe isso, tá? Tá fora. Aí ele fala, seguir a verdade é seguir a Jesus. Então, porque Cristo é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida, né? É abrir mão do eu inferior. Então, eu já falei esse tema aqui. O que é esse eu inferior, pessoal? É o nosso ego, o desejo, né? Carnal, as coisas. Então, é a gente abrir mão desse eu inferior, da nossa vontade, então, da nossa própria ideia de salvação. Então, tem pessoas que têm que não seguir essa ideia, você salvo é dessa forma. Não é dessa forma. É como a Cristo está falando como você.
e nos render completamente a Ele. Então, nos render, confiar totalmente em Cristo, tá? No que ele está falando. Aí ele fala, os falsos religiosos sabem se colocar muito bem no teatro da religião. Então, os falsos religiosos, eles sabem muito bem, tá, pessoal? O principal motivo da existência dos falsos é que a religião propicia para eles salário, luxo e poder. Então, é isso, tá? Aí você vai ver o verdadeiro. Se essas pessoas, se você não dá benefício a essas pessoas, será que ela continua falando do evangelho, da espiritualidade, da vida dela? Os pastores? Olha aí para você ver, tente não dar aí. Então, isso significa o quê? A prostituta, né, que a Bíblia sempre relaciona a mulher como a igreja. Então, a igreja prostituta, que tem esses falsos profetas, eles estão atrás desse luxo e dinheiro, poder. A verdadeira igreja de Cristo, ela é a noiva, ela é pura, ela é virgem. Entende, pessoal? Isso é uma metáfora para declarar a igreja espiritual de Cristo. Entende? Aí ele fala, os falsos religiosos é dotado de inteligência incrível. Por isso, engana muita gente. Ganha promoções e é tido como santo por muitos. Então, é isso que está acontecendo. Por incrível que pareça, esse tal tem ajudas superiores e de gente poderosa. Então, gente, né, da sociedade que tem o detentor da riqueza, né, nas suas mãos, que é o dinheiro aqui nessa realidade, né? Muitos deles aí têm ajuda dessas pessoas que são ricas. Seu fascínio sedutor cega as pessoas, principalmente pelo cargo que exerce, pela obra fundada, pelo bem realizado, pelo caminho que tem. Seria tão fácil saber que o falso religioso é identificado pelo seu espírito, mandão, patrão. Então, olha, ele se coloca em mandar, ele ser o patrão, né? Imposto, ditador, então ele dita a regra, autoritário, prepotente, idólatra de bens materiais. Então, pessoal, o que é que você está vendo aí nesses grupos que diz que você vai seguir Jesus? Você vê isso nos líderes de lá? É uma pergunta, coloca aí nos comentários, tá? Coloca aí para você ver se não é. Aí ele fala, é bom frisar que homens que buscam glória para si mesmo na carona do evangelho de Cristo, longe está dele. Então, aquele que está buscando a glória, usa o evangelho, né? Está pegando carona, então cria outro evangelho, não é o evangelho de Cristo, tá? Eles criam outro evangelho, por quê? Para, como é que se diz? Dizer que é bonzinho para alcançar você e para que você comece a abrir o coração. Porque aquelas pessoas que estão buscando seguir a Cristo, eles não sabem. Então essas pessoas vão ditar coisa, vai ser autoritário, vão ditar regra para essa pessoa. Aí ele fala, Deus não ajuda homem com intenção egoísta. Então, Deus não ajuda aquele que está com a intenção do ego, egoísta, só para ele, tá? Idolátrica e pelo seu ato condenatório. Deus não faz negócio com agiota ou capitalista, principalmente do mercado religioso. Os banqueiros do capitalismo, da religião econômica, da teologia da prosperidade,
tem, tem negócio com Deus Mamon. Então, esses daí, o Deus dele é o Deus Mamon. Então, é o Deus da ganância, o Deus do dinheiro. Deus não está junto com essas pessoas, tá, pessoal? Não vai seguir verdade nenhuma, tá? Aí é o engano e é o que está acontecendo com muitos grupos aí, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Tá acontecendo, tá? É uma coisa, eu não tô aqui fazendo fofoca, não tô falando de nenhuma, mas é o que, como vocês estão se comportando, então, como os meios religiosos estão se comportando. Aí ele fala, a verdade que Jesus oferece é a própria realidade do reino de Deus, que vai além da concepção humana e se alinha com a sabedoria divina. Então, a verdade que Cristo está oferecendo, né, é a realidade do reino de Deus. Então, aonde está o reino de Deus, pessoal? Eu falo aqui direto, tá? Se você não responder isso, quer dizer que vocês não estão assistindo o meu vídeo. Aonde está o reino de Deus? É em algum grupo desse religioso que vocês vai? Você entende, pessoal? As pessoas querem se enganar. Aqui você vai ser liberto, tá? Aqui, é por isso que os líderes aí querem proibir de vocês assistir meu vídeo. Porque aqui vai balançar a roseira, tá? Então, o reino de Deus está dentro de vós. Está dentro de você. Vai além da concepção humana. Então, vai além dessa concepção humana que a gente tem aqui. E se alinhar, fazer você se alinhar com a sabedoria divina. Quando falamos sobre Jesus e o caminho, é essencial entender que para seguir Jesus, né? Jesus Cristo, que é a verdade, né? Seguir Jesus de forma verdadeira, devemos compreender sua natureza como a própria verdade. Então, devemos compreender a natureza, né? Como a própria verdade. Então, devemos compreender a nossa... Por quê? Cristo está dentro da gente, tá? Ele está no nosso interior. Quando a gente começa a descobrir, a gente vai descobrir a Cristo na gente, tá? Ele não apenas aponta para a verdade, mas ele é a verdade que liberta, transforma e guia todo aquele que o busca. Então, essa verdade que está no nosso interior, que é Cristo, quando a gente começar a descobrir a nossa própria natureza, então, a nossa essência divina, a gente vai descobrir a Cristo. E essa verdade que está dentro da gente vai libertar quem? A nossa consciência. Vai transformar ela e vai guiar ela, todo aquele que busca. Então, todos aqueles que trabalham a espiritualidade, a conexão com o seu eu interior, com sua essência divina, ele vai descobrir a Cristo e vai seguir a verdade. É claro, pessoal, tá? Eu preciso falar isso aqui porque venha, vocês vão encontrar Cristo aqui, os pastores estão aí. Eu estou vendo muitas lives disso. Não existe ir para a igreja, tá, pessoal? É outra coisa que eu vejo muito aí falando. Venha para a igreja, venha para a igreja. Não existe isso de ir para a igreja. A igreja é espiritual. Ou você se torna participante da igreja, ou você se conecta à igreja, ou então você não faz parte da igreja. Entende? Não existe ir para lugar nenhum, tá, pessoal? Isso é um engano que precisa ser caído, tá? Já está muito tempo aí na mente das pessoas. Então, esse vídeo aqui é uma derrubação dessas crenças aí que vocês aprenderam. Não existe nada a você buscar fora. Não existe buscar verdade fora. Não existe verdade. Tá? Aí ele fala, tudo começa dentro de nós e a nossa intimidade com Deus e a sua palavra fará toda a diferença. Então, tudo começa dentro de nós, dentro de nós.
em nossa intimidade com Deus. Então, é lá dentro que sua consciência está tendo intimidade com Deus. E com a sua palavra, que é a verdade, né? Fará toda a diferença na nossa vida. Perceba como amar a Deus é uma ação interna. Então, você percebe que a ação de amar a Deus é uma ação interna? Então, se você tem comunhão interna com Deus, você consegue amar o próximo. Se você não está ligado, tem uma comunhão interna com Deus, você não ama o próximo. Então, isso vai refletir no seu comportamento. Eu tenho que falar isso aqui, tá? Para vocês saírem do engano, tá? Esse vídeo aqui é para sair do engano, tá? Ele fala, é algo que começa dentro de nós. Então, de novo, é algo que começa dentro de nós. Então, é dentro da igreja, é algo, o seu relacionamento com Deus começa, é algo que começa numa igreja. É isso que ele está falando? Ele está falando, o relacionamento com Deus íntimo começa dentro de você. Mas que cabeça é essa que vocês estão indo atrás? Ah, quero ter relacionamento com Deus. Vocês vão para algum lugar, pessoal? Aqui eu vou rasgar o véu, tá? Aqui ou você fica logo lá do engano, ou você desperta, tá? Eu não posso falar agora por meio termo, não, porque as pessoas parecendo que estão... Aqui vai mexer mesmo, tá? Aí ele fala, o mesmo pode falar quando amar o próximo. Então, o mesmo é quando você ama o próximo. Quando você está demonstrando isso aqui nessa realidade, isso significa que você está conectado com essa intimidade com o Criador. Então, qual é a percepção que a gente vai ter daqueles que têm verdadeiramente um relacionamento com o seu Criador interior? É quando ele está amando ao próximo. Aí ele fala, se eu não decidir amar o próximo, eu não entendo o amor a partir das escrituras, da Bíblia, né? A minha ação não suscitará efeito, visto que o meu interior não está vibrando nesse amor. Então, visto que você não está vibrando interiormente nesse amor que é o amor de Deus, você não está tendo intimidade com ele, então você não vai fazer isso aqui para o próximo. Você vai agir de outra forma. E o comportamento das pessoas estão demonstrando isso, mesmo pessoas de religião. Tá claro, para mim tá claro, tá, pessoal? Não sei para você, tá? Mas para mim tá claro. Então, a pessoa no meu interior não está vibrando nesse amor. Então, seu interior, você não está vibrando, a sua consciência não está vibrando, tendo um relacionamento com o Criador. Então, você não vai amar ninguém, você não vai fazer nada por ninguém. Você pode até colocar uma máscara, né? Religiosa, que você vai para alguma igreja, você pode até colocar uma máscara, eu vou ajudar você. Eu sou bonzinho, eu sou santo, eu vou ajudar. Aí você vai ver o que é que eles vão fazer. Aí o que mais? O que segue o caminho da distorção, do engano e da farsa, né, da máscara, né, se encontra aprisionado nas teias das obsessão e fascinado e dominado sob a ilusão. Então, quando você está seguindo o caminho, você está distorcendo tudo, tá? A verdade, você está colocando engano, você está colocando farsa, máscara, né? Enganando as pessoas, você está aprisionado, pessoal. Quem que está aprisionado? A sua consciência. Então, precisa estar dominado, né? Fascinado pelo dinheiro, pelas coisas. Então, você está fascinado por alguma coisa, está dominado. Então, isso você está sob a ilusão da matrix. Está preso. Então, muitos aí desses líderes mentiram, enganaram, distorceram o evangelho por causa de quê? De dinheiro.
ele está preso sob essa fascinação, sob esse domínio da ilusão da Matrix. Tá? É brincadeira, tá, pessoal? Aí o que mais? A busca da espiritualidade não pode nos prejudicar, mas deve nos ajudar a ser cada vez mais livre da matéria, dos senhores, do nosso destino. Então, por isso que a busca, você está buscando espiritualidade, né, para a sua vida, não pode prejudicar você, porque a espiritualidade sempre vai acrescentar, sempre vai fazer você crescer, se sentir melhor, para você fazer o bem ao próximo. Então, espiritualidade é que está fazendo mal à pessoa, não é de Deus, tá? Então, ele fala, não pode prejudicar, mas deve ajudar a ser cada vez mais livre da matéria, então, das coisas apego à matéria, e do Senhor e do destino. Então, qual é o Senhor e do destino? É o que está fazendo você ficar preso nessa matéria. A Matrix. Está preso. Então, Cristo veio nos libertar, tá? E você tem que deixar esse Cristo, essa luz, ressurgir em você para você se libertar disso. Aí ele fala, a verdadeira espiritualidade é fruto de uma luta corajosa, forte, onde ficamos feridos, arranhados, sangrados, mas não desistimos da luta. Então, você estar enfrentando as coisas estão com dificuldade, mas você está ali, ó. Deus está lhe dando força. Aí as pessoas dizem, se essa pessoa não cai não, as dificuldades, nossa, ela não cai na vida, porque Deus está sustentando a gente. Ao que mais, pessoal? Ele fala, na verdade, nunca seremos felizes se nós deixarmos dominar pelo egoísmo que está em nós. Então, se você se deixa dominar pelo o ego, né? Egoísmo vem do ego, que é uma parte sua. Se você deixar essa parte de dominar, pronto, pessoal, você não vai ser feliz, porque a felicidade está na essência divina, na conexão. Aí ele fala, a liberdade é um sonho duro a ser conquistado e que vai exigindo muito de nós. Essa liberdade nos leva à verdadeira espiritualidade do amor. Então, por isso que Deus quer que a gente seja livre. Ele veio e enviou o Filho dele para libertar a nossa consciência, para a gente ser livre. Para o quê? Para a verdadeira espiritualidade do amor, para a gente vibrar nesse amor para as outras pessoas. É isso, tá? Mas muito entende errado aqui, tá? Entende como uma religião, e existe também religião no meio da espiritualidade. É o que ele fala aqui, ó. Há quem ache que viver a feitiçaria ou espiritualismo, né? Espiritualismo é espiritualidade, e não é. O que vive até rancores e o domínio dos outros. Não é, pessoal. Isso não é viver fazendo os feitiços, é fazendo mandinga, fazendo as coisas, esse espiritualismo, né? Ah, coloca isso, você vai ganhar isso. Isso não é espiritualidade. Isso aí é uma perturbação aí que entrou no meio da espiritualidade. Pensar que para dominar os demais seja necessário de uma forte espiritualidade. Não existe espiritualidade forte. A espiritualidade é aquela que você vai subindo o degrau da consciência. Não há dúvida que são visões distorcidas, então, são visões distorcidas da verdadeira e autêntica espiritualidade. Então, tá distorcendo você, de você seguir essa verdade, que é essa autêntica espiritualidade em você. Autêntica é verdadeiro, né? A verdadeira espiritualidade. Então, esse meio também aqui, espiritualista também, né? Tem essas coisas de feitiçaria, tem o espiritualismo, né? Aquelas coisas, aquelas confusão, tá? Também. Então, isso não é espiritualidade, tá?
Mas por isso que quando eu falo aqui de espiritualidade, eu sou confundido com essas meio também dessas pessoas, tá? Que estão fazendo isso aí. São espíritos também de engano operando no meio da espiritualidade. Já chega a religião, né? Aí também está no meio da espiritualidade. Por isso que cria até como é religião no meio da espiritualidade. Tem religião aqui. Tem grupo que se comporta igual a religião no meio da espiritualidade. E espiritualidade não é isso. Tá? Tá certo, pessoal? Então, vamos parar aqui, 55 minutos, tá? Eu vou ali fazer uma merenda e daqui a pouco eu volto para a gente continuar, tá, pessoal? Sobre esse tema que vai dar o que falar, tá? Mas eu preciso falar para vocês despertarem a consciência, tá, pessoal? Não procurar sair procurando nada fora. O negócio é você tomar consciência. É o que eu estou fazendo. Estou trazendo algo para você pensar, tomar consciência, tá? Espero que seja para o bem, tá? Tá certo, pessoal? Então, até a segunda parte.